Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao podcast Em Foco. Eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Kel Gomes. E neste episódio do Em Foco, podcast do site Cinematório, a gente fala sobre o filme Ela Quer Tudo, que está completando 40 anos de lançamento, filme dirigido pelo Spike Lee, primeiro longa dele, e olha que senhora estreia, hein, Kel? Eu ouso dizer que é uma das grandes estreias de diretores de todos os tempos, um filme que já causou uma grande impressão no seu lançamento, né? Ele teve inclusive exibição, a pré-estreia no Festival de Cannes, e foi assim um arraso, né? Já estabeleceu ali as bases do cinema do Spike Lee. Com certeza, para quem viu ali na época, né, acendeu aquela luzinha, opa, temos aqui um talento para ser observado, né, para acompanhar, porque realmente é um filme que impressiona e que, né, revendo nos dias de hoje, a gente percebe o quanto que ele também é um filme relevante para o cinema atual mesmo, assim, né, para a gente pensar o cinema atual, dá para trazer ideias novas para o cinema atual, assim, então é um grande filme. Com certeza. E bom, episódio que é uma edição especial do Em Foco, porque além de celebrarmos o cinema do Spike Lee, além de celebrarmos os 40 anos de Ela Quer Tudo, a gente tem o próprio Spike Lee neste podcast, ele que concedeu pra gente uma entrevista exclusiva, inédita, que você vai acompanhar aqui no Em Foco. A gente conversou com ele sobre a influência, né, do cinema do Akira Kurosawa no início da carreira dele e, sobretudo, no Ela Quer Tudo. Ele falou com a gente sobre isso, então você vai acompanhar aqui no Em Foco esse papo que eu tive com o Spike Lee. Bom, a gente também destaca que, né, você vai poder ver o Spike Lee em imagens, porque o nosso podcast, além de ter a sua versão em áudio normal, como sempre, agora também tem a sua versão com imagens, com vídeo. Então é só você colocar aí no nosso canal no YouTube, se você ainda não está fazendo isso, para poder assistir ao nosso podcast, nos acompanhar com imagens, né? Os outros podcasts que a gente produz aqui no Cinematório, agora também tem imagens. Então é só você acompanhar no YouTube, no nosso canal no YouTube também. A gente aproveita também esse inicinho do podcast para fazer o convite para você participar do Cineclube Cinematório. Se você ainda não se juntou a nós, faça isso agora. Entre no cinematório.com.br, nosso site, clique lá no link do Cineclube e junte-se a nós, porque através do Cineclube você nos ajuda a manter o nosso trabalho e nos ajuda a seguir aqui fazendo os podcasts, os vídeos, a manter o site no ar. É a nossa iniciativa de financiamento coletivo. Além de nos ajudar a manter o nosso trabalho, você recebe conteúdo exclusivo de volta, né, que a gente prepara uma newsletter que é enviada só para apoiadores. Você também participa do nosso grupo fechado de bate-papo e tem outras novidades, né, outras exclusividades para quem faz parte do Cineclube. Então entre lá em cinematório.com.br, conheça o Cineclube e junte-se a nós. Grande Angular. Ela Quer Tudo, 1986, esse filme que tem como protagonista a Nola Darling. Essa mulher, a jovem mulher, né, ali do Brooklyn, Nova York, uma artista independente que se mantém fiel a si mesma e recusa as regras tradicionais da sociedade ao se relacionar com 3 homens ao mesmo tempo. Um deles, inclusive, vivido pelo próprio Spike Lee, o nosso diretor. Exatamente, né? Como que dá conta, né, gente? 3 ao mesmo tempo. Ousada, né? É ousada e guerreira, né? Guerreira, sem dúvida. Bom, o filme teve o seu lançamento oficial nos Estados Unidos no dia 8 de agosto de 1986.
Em maio, né, alguns meses antes, ele teve a pré-estreia no Festival de Cannes, participou da quinzena dos realizadores, que é essa mostra paralela ali à seleção oficial, né, aliás, a competição oficial principal ali do Festival de Cannes. Aqui no Brasil, Ela Quer Tudo foi lançado no dia 13 de novembro de 1986, segundo o registro que a gente encontrou no IMDb, né, que tem lá a relação das datas de lançamento no mundo todo. Bom, primeiro longa dirigido pelo Spike Lee, após 4 curtas realizados por ele enquanto estudava cinema em Nova York. Em seguida ele faria Revolução Estudantil, né, School Days, de 88, e depois aquele que veio se tornar o seu primeiro grande filme, né, o de repercussão mundial, que é o Faça a Coisa Certa, de 1989. Roteiro também assinado pelo Spike Lee. E agora vamos falar um pouquinho sobre esse elenco, né, que é o que ele é um elenco formado também por jovens que estavam começando a carreira, assim como o Spike Lee, né, muitos deles um primeiro trabalho para cinema também, né, começando com a nossa protagonista. A Tracy Camilla Jones, né, que faz o papel da Nola Darling. Foi, como o Renato comentou, o primeiro longa, não fez muito mais filmes depois deste, talvez o maior papel que ela teve foi em New Jack City, um filme de 1991, filme de ação do Mario Van Peebles, com Wesley Snipes. Então também aí, né, um nominho de peso. Sim. Ela voltou a trabalhar com Spike Lee em Mais e Melhores Blues e também em Verão em Red Hook. Neste ela reprisa o papel da Nola, além de fazer uma participação em um episódio da série Ela Quer Tudo. Porque o Spike Lee mais tarde aceitou, né, um convite da Netflix para poder fazer uma série baseada no filme. A gente vai falar um pouquinho também sobre essa produção. E os 3 amantes da Nola, vividos pelo Tommy Redmond Hicks, ele que faz o papel do Jamie. Depois ele fez filmes como Filhas do Pó, de 91, Ritmo e Blues, O Sonho do Sucesso, também 91, e Conspiração Policial, 94. O Greer, o mais galã ali, né, que assim, é todo pomposo, né? Narcisista, né? Ele é interpretado pelo John Canada Terrell. Também voltou a colaborar com o Spike Lee em Mais e Melhores Blues, de 1990. Fez também o Ritmo e Blues, O Sonho de Sucesso, né, junto aí com o Tommy Redmond. E também participou de O Príncipe das Mulheres, né, clássico aí dos anos 90 do Eddie Murphy. E o próprio Spike Lee vivendo o terceiro pretendente, que é o Mars, né, que é o mais descolado dos 3. Foi a primeira vez que o Spike Lee atuou, muito por necessidade, porque não tinha orçamento para contratar outro ator para fazer esse papel. E aí ele até que gostou da experiência, né, porque voltou a aparecer na frente das câmeras dos seus próprios filmes, vivendo personagens coadjuvantes ou fazendo pequenos papéis. A última vez que o Spike Lee atuou foi justamente na série do Ela Quer Tudo, aparecendo em um episódio em cada uma das 2 temporadas. E tem também a Ray Dowell, que faz o papel da Opal, que assim, né, ela fica ali cercando para ver se tem alguma oportunidade com a Nola. Ela voltou a trabalhar com Spike Lee em Malcolm X, né, em 1992, e fez O Príncipe das Mulheres também. Aí dá para ver que os atores depois foram trabalhando, voltaram a trabalhar juntos em outras produções, né? Sim. Então, realmente é isso do início da carreira e depois eles todos ali se reencontrando. Bom, a equipe técnica de Ela Quer Tudo, temos na fotografia o Ernest Dickerson, que voltou a colaborar com Spike Lee nos seus filmes seguintes, até Malcolm X, 92. Os dois estudaram cinema juntos na universidade, depois o Ernest seguiu a própria carreira de diretor, dedicando-se mais a filmes policiais e de terror, incluindo Os Demônios da Noite, 95, A Prova de Balas, 96 e Nunca Morra Sozinho, 2004. Ele também trabalhou em séries de sucesso como Plantão Médico, The Walking Dead e Dexter. Na montagem temos o próprio
Spike Lee. Única vez que ele montou o próprio filme, inclusive tirando aí os curtas do início da carreira. Depois os orçamentos foram crescendo, aí ele pôde contratar mais pessoas para ajudar, né, Kel? E bom, a trilha sonora, a gente tem uma participação mais do que afetiva, né? Porque tá em casa, tá na família, mas é de um senhor músico. É do Bill Lee, que é lendário, né? E também ele é um compositor que trabalhou com grandes artistas como Aretha Franklin e o Bob Dylan. E bom, a afetividade é porque tá em família, gente. Ele é pai do Spike Lee, né? E além de ter feito a música de diversos filmes do próprio Spike Lee, incluindo o Faça a Coisa Certa, ele também atuou em pequenos papéis como aqui no Ela Quer Tudo, vivendo o pai de Nola. E vale dizer que a irmã do Spike Lee, que é a Joey Lee, também faz uma participação no filme e depois voltou a colaborar com o irmão diversas vezes. Exatamente. Bom, Ela Quer Tudo ganhou o Prêmio da Juventude no Festival de Cannes, que é um reconhecimento dado aí a jovens cineastas. Da mesma forma, o Spike Lee ganhou o prêmio da Nova Geração da Associação de Críticos de Los Angeles e no Independent Spirit Awards, Ela Quer Tudo venceu o prêmio de melhor primeiro longa, enquanto a Tracy Camilla Jones foi indicada como melhor atriz. E Kel, dada a ficha do filme, agora vamos chegar mais perto e saber detalhes sobre a realização de Ela Quer Tudo. Bora. Close Up. Ela Quer Tudo abre com um trecho do livro Seus Olhos Viam Deus, de Zora Neale Hurston. O clássico romance, publicado em 1937 e considerado um dos mais importantes e belos da literatura negra norte-americana, conta a história de Jane Crawford, uma mulher negra em sua busca por uma identidade durante o retorno à terra natal depois de uma longa ausência. E o assunto preferido da Jane, protagonista de Seus Olhos Viam Deus, são justamente suas aventuras amorosas. Então, não foi à toa que o Spike Lee escolheu justamente esse livro para abrir, falando um pouco aí sobre sonhos, né? Sonhos, diferença de sonhos vividos por homens e sonhos de mulheres. Ela Quer Tudo foi o filme que apresentou o Spike Lee ao mundo e é também um exemplo de como a criatividade pode compensar a falta de recursos. Em 1984, o recém-formado cineasta pretendia dirigir outro projeto, chamado Messenger, sobre um entregador que trabalhava de bicicleta em Nova York. Mas ele não conseguiu levantar o dinheiro necessário e precisou abandonar a ideia. Em vez de desistir, resolveu escrever um roteiro que pudesse filmar com o orçamento que tinha à disposição, e assim nasceu Ela Quer Tudo. O Spike Lee conseguiu redirecionar uma verba de $18 mil concedida pelo Conselho de Artes do Estado de Nova York para o projeto anterior, e ainda reuniu pequenas bolsas de outras instituições culturais. Mesmo assim, o orçamento total do filme ficou em apenas $175 mil, um valor baixíssimo até para os padrões do cinema independente da época. A inspiração para a história veio de conversas com amigos que gostavam de se vangloriar da quantidade de mulheres com quem se relacionavam. Spike Lee então se perguntou por que um homem podia ser admirado por isso, enquanto uma mulher seria duramente julgada. A partir dessa provocação, ele decidiu criar uma protagonista negra, independente e sexualmente livre que conduzisse seus relacionamentos segundo as próprias regras. Para construir a personagem Nola Darling, ele contou com a ajuda de Tracy Willard, colega dos tempos de faculdade. Os dois elaboraram um questionário distribuído para 35 mulheres com perguntas sobre fantasias, relacionamentos, expectativas e sexualidade. As respostas ajudaram a dar mais autenticidade à personagem, que acabou se tornando uma das figuras femininas
mais marcantes do cinema americano dos anos 1980. As filmagens aconteceram durante apenas 12 dias no verão de 1985 em vários bairros do Brooklyn. Para economizar, o Spike Lee trabalhou com uma equipe sem vínculo sindical. Filmou sem licenças oficiais e até sem seguro de produção. O filme também dispensou cenários elaborados e figurinos sofisticados. A própria cidade de Nova York virou o cenário principal. Outro elemento marcante foi a fotografia em preto e branco. Quase todo o filme foi rodado dessa forma, com exceção de uma única sequência em cores usada como um recurso expressivo para destacar um momento específico da narrativa. Inicialmente, o longa foi filmado em Super 16mm, só depois de ser selecionado para o Festival de Cinema de São Francisco, em 86, que o Spike Lee correu atrás de dinheiro para ampliar a imagem para 35mm, que era o formato exigido para exibição nesse festival. Então essa foi a estreia de Spike Lee na direção de um longa-metragem de ficção. Entre as referências que ele costuma citar para o filme está Rashomon, do Akira Kurosawa, que o impressionou profundamente quando estudava cinema. Embora as duas obras sejam bastante diferentes, Lee já comentou que o clássico japonês influenciou sua maneira de pensar a narrativa cinematográfica. Mas Ela Quer Tudo não foi importante apenas para lançar a carreira do Spike Lee. O filme também ajudou a mudar a imagem do Brooklyn. Em vez de reforçar estereótipos sobre violência e pobreza, Spike Lee mostrou bairros como Fort Greene como espaços vivos, criativos e ocupados por uma classe média negra em ascensão. O parque, as ruas, os grafites e os moradores fazem parte da narrativa tanto quanto os protagonistas. Depois do lançamento, o bairro passou a receber muito mais atenção da imprensa e do público, tornando-se um símbolo de efervescência cultural do Brooklyn na segunda metade dos anos 80. Mais de 30 anos depois, em 2017, o Spike Lee voltou a esse universo ao adaptar Ela Quer Tudo para uma série de mesmo nome na Netflix. Ele dirigiu todos os episódios das 2 temporadas, sendo a segunda lançada em 2019. Pois é, Kel, falamos que o Spike Lee costuma citar o Rashomon do Kurosawa, né, como uma inspiração para o Ela Quer Tudo. Então, vamos ouvir agora do próprio homem. Sim. Eu tive a honra de conversar com o Spike Lee quando ele promovia o lançamento de Luta de Classes, né, um filme que ele lançou em 2025 e que marcou a retomada da parceria dele com o Denzel Washington após aí quase 20 anos. Esse filme, Luta de Classes, é baseado no mesmo romance que o Akira Kurosawa filmou em 1963, no clássico Céu e Inferno. Aí pensando nisso, eu perguntei para o Spike Lee na entrevista sobre a influência do Kurosawa nos seus filmes. Ele voltou lá atrás no Ela Quer Tudo para falar dessa inspiração no Rashomon. Então vamos conferir agora a entrevista, na qual o Spike Lee também fala um pouco sobre o seu processo criativo. Para quem está ouvindo o podcast, a tradução da fala do Spike Lee está aí na página do episódio. Para quem está assistindo ao podcast em vídeo, é só acompanhar as legendas. Hi, Spike. How you doing? The movie starts being more drama heavy until we get to Denzel and Jeffrey going after the kidnapper. There is tension in that first half, of course, but it seems to me that you wanted to try something different there, delving deeper into the drama. Was that your intention? Well, I don't know if I can really. My intention is always tell the best story that I can. And even with the original source, the Kurosawa film, High and Low, things don't really kick into motion until the drop has to be made. The drop meaning the ransom money, right? In this film, it's $17.5 million Swiss francs. So you have to take the time to establish that. And once we establish that, that's when
Denzel, the character he plays, leaves his penthouse, is on the subway, and then the drop off. Then that's when the film really takes off. So we knew that going in. You have to lay on the groundwork first. Sure. And since the first adaptation of Ivan Hunter's book was made by Kurosawa, I would like to know if and how Kurosawa inspired you as a filmmaker. My inspiration as a filmmaker came from a large part from my first year in NYU Graduate Film School, where Ernest Dickerson, my longtime DP, and Ang Lee, we were classmates. And that's in film school, that's where I really got introduced to world cinema. And the premise of Rashomon I used in my first feature film, She's Gonna Have It. And as you see, this is signed to me by the master. And so this in the editing room, he was looking over my shoulder. And I would talk to, how we doing? Mr. How we doing? And he would give me the thumbs up. Wonderful. And could you talk about the music, both the song written and singed by Ayana, which is beautiful, and the score by Howard Drosin, which sounded to me so epic for such a personal drama? Well, music is one of the biggest tools I have in my toolbox. And I, for better or worse, depending who the people are, for me, the music is just as important as cinematography, the editing, production design, costume design. It's a great tool if you use it correctly. And for me, it was never just about, you might say, that the jukebox approach where you just get a bunch of hit songs and put them in, unless it's maybe a period piece film. But I love music, and I know the power of music, because I know, look, people don't know what a scene looks like without the music, with the music, and I know what I'm doing without the music, and it's a tool. It's another storytelling tool. The same way those other things I mentioned, cinematography, editing, is a tool to tell your story. Okay, thank you, Spike. It was All quick, right. but it was great. Just let me show you something. Go Knicks! Yeah! Bye-bye! It's our year. Ponto de vista. Bom, Kel, nada mais justo do que a gente começar o quadro Ponto de Vista, falando sobre os pontos de vista narrativos de Ela Quer Tudo, já que a gente acabou de ouvir o Spike Lee falar sobre isso com a gente, com relação aí à inspiração dele no Rashomon do Kurosawa. Como a gente falou, são dois filmes bem diferentes, né? Não vamos imaginar aí, quem nunca viu o Rashomon, veja, em primeiro lugar. Mas para quem não conhece o filme, dá para imaginar que são filmes, né, similares. Não tem nada a ver. É só porque tem essa questão da estrutura narrativa que inspirou o Spike Lee, né? Porque lá no Kurosawa a gente tem uma história contada por diferentes personagens, né? Então tem esses pontos de vista narrativos. E aqui no Ela Quer Tudo a gente tem esses... os personagens falando, inclusive, diretamente para a câmera, né? Tem uma coisa meio documental ali, de depoimentos, de conversar com o espectador, como se eles estivessem sendo entrevistados, né? Sim. Então eles vão falando, principalmente ali, os três pretendentes, os três namorados da Nola, falando sobre o que eles pensam dela, o que eles pensam desse relacionamento, né? Dessa divisão aí de sentimentos, né, que ela tem. Então é um filme que se inspira nessa estrutura narrativa, né, de pontos de vista,
muito nesse sentido. Tem essa coisa de um falso documentário, né? Como se estivessem investigando esse poliamor, que na verdade não é aceito como poliamor pelos 3 homens, né? Então ela deixa sempre muito claro para eles, né? Ela não esconde deles, ela na verdade é muito transparente, né? E muito decidida sobre isso. Mas os 3, eles se incomodam profundamente de ter que dividir ela com outros 2, assim. Então eu acho que é muito isso de um filme que investiga as reações desses homens em relação à liberdade e à autonomia, né? E a própria sexualidade dessa mulher, né? E como que eles reagem muito mal. Sim. Todos eles. Sim. Assim, todos eles. Não salva um. Não salva um. Talvez assim, um menor e maior grau tem umas diferenças, sim. Mas não tem jeito. Eles não aceitam. Então é muito isso, essas reações, como que eles interpretam, né? As escolhas dela, o jeito dela, a personalidade dela, né? Então, nessas descrições, às vezes, eles são muito duros até. Né, os 3, assim, por mais que um seja mais cômico, o outro seja totalmente execrável, que é esse que o Greer, que é, né, é uma espécie de um yuppie, né, muito centrado em si mesmo, no culto ao corpo e que se acha o bam. E assim, as coisas que ele fala sobre ela, você nem entende por que ela tá com esse cara, né? Tipo, é praticamente assim. Provavelmente ela só quer mesmo o corpo. Porque, assim, em relação à conversa, impossível de lidar. Eu acho que também, talvez, um estilo de vida, né? Talvez ela estivesse pensando ali nos acessos, né? Que ela tem através dele. Nos restaurantes mais chiques, né? Mas, os outros talvez não tivessem condições, e muito menos ela, né? Artista independente, né? Apesar de que ela é uma mulher de independência financeira, né? Que é questionada pelo Mars. O Mars, quando entra, é o personagem do Spike Lee, quando entra no apartamento dela, se pergunta, mas, poxa, que apartamento chique, grande, bonito, como assim, né? Você ganha dinheiro, como e tal. Então, assim, isso também é curioso. Quanto que ela incomoda, sabe? Apesar desses homens estarem com ela incomoda eles. Então, isso me chamou muita atenção, assim. Não são relacionamentos saudáveis, sabe? São relacionamentos que você percebe muito essa vontade de domínio sobre essa mulher. É verdade. E, bom, você falou, né, dessa coisa do falso documentário, né? É interessante nesse comecinho de filme também já perceber essa influência, né? E essa forma de começar o filme, porque a gente tem também fotos, né? Fotografias muito legais, muito bonitas, mostrando ali o cotidiano ali do bairro, né? Sim. Onde a história se passa. Fotografias que me lembraram as fotografias do Gordon Parks, que a gente teve a oportunidade de vê-las, né, numa exposição no Instituto Moreira Salles, em São Paulo. Exposição belíssima. Foi quando? Foi no ano passado, né? Foi em novembro do ano passado. E acho que ela teve até em cartaz até pouco tempo atrás, ainda em 2026. Mas são fotografias lindíssimas que justamente mostram, né, esse cotidiano, assim, e também enaltecendo, né, essa população negra, né, nos seus modos de vida, né? Então, me lembrou um pouco esse início do Ela Quer Tudo, que depois na série também ele volta, né, a mostrar um pouco dessas fotografias. Isso é muito bacana, né, porque são registros, assim, das pessoas vivendo as suas vidas, sabe, as pessoas negras, né, o estilo delas, né, as ruas ali do Brooklyn. Então isso é muito de afirmação, sabe?
E combina demais com o estilo todo do filme, né? Porque o filme tem essa montagem muito dinâmica, né? Muito do Spike Lee, assim, que é uma coisa muito interessante também que eu gosto do filme, assim. Como que ele vai buscar vários elementos para construir, né? Esse falso documentário, que ao mesmo tempo também é essa investigação sobre o que os homens estão pensando sobre essa mulher tão livre. Sim. A gente tem nesse início de filme esse realismo, né? Você vê uma granulação até bem alta, né? Nas imagens, como a gente falou, ele inicialmente seria super 16mm, depois que ele ampliou para 35, mas a filmagem ali, né? Já tem essa coisa mais do grão ali saltando, né? E ao mesmo tempo que tem essa pegada mais documental, você já percebe nas primeiras cenas, nesse primeiro momento, quando a gente está conhecendo os personagens, um momento de fabulação na cena da relação sexual, né? A primeira que a gente vê ali dela com o Jamie. Porque na hora que tem ali o momento do orgasmo, a gente vê uma espécie de levitação, né, desses personagens. Você vê o movimento que a Nola faz, né, assim, de perfil, enquanto ela está sendo filmada, como se ela estivesse levitando, né? Sim. Ali, aquele momento ali, ele ganha um outro aspecto, né? Se diferencia do que a gente vinha acompanhando até ali. Ele faz umas misturas muito interessantes, assim, até para mostrar mesmo a riqueza da diversidade mesmo, né? De como tem várias outras formas de retratar essas pessoas, né? E formas muito bonitas, né? As cenas que eles estão ali, essa cena que você comentou que parece que estão flutuando, tem uma iluminação da pele que é belíssima também, né? Aquele monte de velas. Nossa, né? Porque isso é uma velas, característica também marcante daquele cenário, né? Do quarto da Nola, que tem aquela cama. Sim. E já tem os espaços para colocar as velas, né? Isso já começa no início do filme, né? Então a gente já entra de cara numa intimidade da personagem, né? Ela tá na sua cama, acordando. Então a gente já tem ali uma aproximação muito íntima com ela. E isso é bem bacana também, né? Que aí a gente vai conhecendo um pouco mais dela, apesar de que a gente tem, né, essa informação de que ela é artista, né? Ela também fala sobre alguns dos quadros que ela pinta ali, mas isso é bem resumido, digamos, né? Isso é bem sintético no filme. A gente até sente falta um pouco, né, de ver ela fazendo coisas que não estão relacionadas a eles, assim, né? Mas eu entendo que ele quis focar mesmo nas relações e nessa ideia, né? Do que tá se fazendo, a figura, do que essa figura tá representando para esses caras. Então, assim, a gente tem muito pouco de ela convivendo com outras pessoas, ela trabalhando, né? Ou ela com a família e tal. É bem pouco, assim. É mais focado nessas relações mesmo. Mas ela é muito fascinante, assim, porque ela é muito decidida e ela é uma... Como é que eu vou dizer? A atriz, né, que faz um trabalho muito interessante também, assim, ela tem essa ironia, sabe? Ela entende quando os caras estão caindo em contradição, ela saca tudo e a gente, pelo olhar dela, também consegue sacar isso, assim. Então é uma personagem muito bacana, assim, de muita agência. Mas eu tenho alguns problemas com o filme, e não só eu, o próprio Spike Lee também já falou sobre isso. Sim. Que eu acho que é quando ele quebra essa agência dela que vinha, sabe, tão bacana, tão forte, aí chega um momento que acaba quebrando essa agência de uma forma muito ruim, assim. Então acho que a gente pode comentar depois. Mas, no geral, assim, muito interessante como ele se interessa, sabe? Sim. Por essa personagem, por essa mulher, e como que ela é colocada fora dos estereótipos, né? Porque assim, quando a gente fala que é um filme que já chama muito atenção na estreia, né? Também primeiro pela forma, né? Porque é um filme bem estilizado, é um filme que ele
vai disso, do documental para a fábula, né? Depois vai ter aquele momento de Technicolor, que é uma coisa assim que você não está esperando que vai acontecer aquilo, e é maravilhoso. A gente vai falar mais disso também. Então, além da forma, tem também essa abordagem que eu acho surpreendente. Sim, imagina pra época, em Imagina. 1986. Isso foi é um filme bem assim, que você impactante. imagina ele sendo feito hoje. É. Né? Um cineasta ou uma cineasta, né? Fazendo esse filme hoje, sobre essa questão não só da emancipação feminina, da liberdade, né, de escolha, de viver conforme as próprias regras, mas também por essa questão dos relacionamentos fluidos, né, que se discute tanto hoje em dia, e inclusive com filmes abordando isso cada vez mais. Sim. Então eu acho formidável que a gente tenha esse filme de 40 anos tão jovem. É, né? muito jovem, né? Quebra muitas regras também, né? Nesse sentido de o que a sociedade espera, né? Essa coisa né? A monogamia, né? O casamento, todo esse roteirinho assim. Ele quebra com isso porque tá apresentando essas novas possibilidades, apesar de toda a resistência dos caras, mas ela já coloca isso como algo que ela quer mesmo. E simplesmente não pede desculpa por isso, sabe? Ela Sim. vai simplesmente viver isso. Ou pelo menos tentar viver isso, né? Agora, uma coisa que eu acho legal também é em relação à montagem, né? Como a gente falou, do próprio Spike Lee. Inicialmente, dá a impressão de que, quando eles estão dando aqueles depoimentos, né? É como se cada um tivesse vivido um relacionamento com ela separado, em tempos diferentes. Depois que você começa a perceber. Não, eles estão, né, quando eles falam, né, conversando com a Nola, falam assim, e o fulano tá aí com você? Como assim? O que é isso que você tá falando com ele? Aí eles vão demonstrando quem ciúmes. Quem estava te ligando? Aí que você percebe, não, ela tá se relacionando com os três ao mesmo tempo, né? Sim. E aí vai culminar naquele momento em que ela vai colocá-los no mesmo recinto, ao mesmo tempo, para poder discutir a relação todo mundo. Que é um dos momentos mais divertidos do filme, né? Sim. E que aí é quando as diferenças são colocadas literalmente na mesa, né? E aí é o que vai ajudar ela a tomar a decisão dela. Eu acho a montagem sensacional. Não entendo por que o Spike Lee não quis montar outras vezes. Porque eu gostei muito. Achei que é um dos pontos altos do filme, assim. Por tudo que ele inclui, né? Não só essa questão das fotos, dos depoimentos, como se fosse um falso documentário. Tem muita energia, né? Uma energia, assim, até musical. Porque ele é muito musical também, né? Então aqui a gente tem isso. E aí o filme me parece mesmo que é como se fosse um próprio jazz, assim, né? Sim. Uma coisa de improviso, sabe? De uma montagem que improvisa. Incorporar os erros também, né? Porque você vê que tem cenas que ele, parece que ele fez, aí cortou e começou de novo. Sim, isso dá muito charme pro filme. Muito charme. Então, eu acho que pra mim, assim, um dos pontos altos é essa montagem. E a gente estava falando, né, um pouco da estética também, me lembra muito Nouvelle Vague, né? Sim, quando eu comecei a ver o filme, eu falei, cara, que filme que tem perfume de Nouvelle Vague, sabe? E aí ele vai e tem uma sequência Technicolor, que parece um musical clássico de Hollywood, sabe? E aí é legal de entender por que ele tá fazendo essas escolhas, né? Porque não são aleatórias. E fazem muito sentido, assim, nesse recorte, né? De várias perspectivas sobre uma mulher, sobre uma mesma situação, assim. Que é bem legal. Isso de parecer que são relacionamentos que não estão acontecendo simultaneamente também é uma riqueza muito grande, porque daí você entende o quanto que com cada um desses três, ela tem uma relação diferenciada. Então,
por que abrir mão disso, sabe? Porque, assim, não é pela quantidade, não é simplesmente porque ela tá a fim de transar muito. Não, é porque com cada um ela tem um tipo de relação ali, sabe? Então ela quer cultivar isso. E é bem interessante, porque eles não conseguem lidar com essa liberdade, né? Eles querem essa coisa da posse, né? Ela quer ter ela só pra eles. E acho que principalmente o Jamie, né? Sim, com certeza. O Jamie, pra mim é o pior deles, ele tá? é vocal nisso, né? Ele fala que ele quer a Nola só pra ele e é isso, ele não quer aceitar, né? Os outros também, mas acho que o Jamie mais. O Jamie mais, e o pior, assim, né? Além dele ser o protagonista da cena que é muito problemática, eu acho ele que tem uma pode coisa... falar sobre isso, vamos, né? Vamos então. Porque ele tem algo de parecer romântico. De parecer um cara que tá sendo legal, sabe? É um cara romântico, um cara que quer coisa séria, que quer casar com ela e tal. Então, assim, ele tem essa roupagem de romantismo, mas na verdade é muito possessivo, ciumento, é um cara que até tem dificuldade de escutá-la, assim. E no início, quando ele é apresentado pra gente, porque tem uma coisa legal do filme também, que a gente tem homens aleatórios falando cantadas horríveis, né? Porque ela tá contando pra gente sobre o que ela costuma escutar. E aí são coisas horríveis e tal. E aí ele seria um exemplo do que ela escutou na rua e que ela gostou. Beleza, o que ele fala pra ela é bonitinho, é aceitável. Só que a forma como ele persegue ela na rua... Nossa. É um tanto estranha, sabe? Porque hoje em dia a gente já veria isso como um alerta vermelho, assim, um red flag mesmo. Porque ele vai perseguindo ela na rua até que, né, ela confronta e ele vai falar a frase bonitinha, que é porque eu não quero te perder de vista, alguma coisa assim. Ela acha charmoso, mas assim, esse movimento de persegui-la na rua, isso já é estranhíssimo, né? Sim. Então, a gente tem essas várias... Agora a gente tem esse entendimento, sabe? De vários comportamentos que são problemáticos e que lá naquela época eram normais, assim, eram considerados, né, comportamentos normais de homens que estão a fim de alguma garota e tal. Mas, e aí? O Jamie, com essa roupagem toda de romântico e de homem que quer ela como esposa e tal, ele faz a pior coisa que poderia ter acontecido, assim. Porque a gente tem uma cena de um estupro, né? Sim. Porque ele vai até a casa dela à noite, porque ela liga pra ele já tava um pouco... como é que eu vou dizer, exausto de tentar fazer com que ela ficasse só com ele e ela explicando a todo momento que, olha, não, a gente pode seguir como a gente tá e tudo. Então, assim, ele tava um pouco exausto disso, mas aí em algum momento, né, ela tem saudade dele, chama ele pra casa dela, só que ele vai pra casa dela de uma forma muito violenta. Sim. Né? E aí ele usa a violência sexual pra mostrar pra ela que ele é quem domina ela, sabe? É ele quem tá no comando, assim. Apesar de que ela chamou ele pra casa dela e ela queria estar com ele, a forma como ele aborda ela e a forma como, né, como ele decide o que ele decide fazer, né? Que ele decide possuí-la sexualmente, aquilo é um estupro. E aí o filme acaba quebrando com essa agência que vinha dando pra personagem, sabe? Então é um filme que trai a personagem ali completamente. E aí depois ainda reforça isso porque ela acaba desistindo
de ficar com os outros e acaba tentando, né, falar pra ele, responder a ele, não, eu quero ficar com você, Jamie. Então, assim, ainda reforça que após aquela dominação sexual, aquela violência sexual, é como se ele, de fato, tivesse convencido ela a partir dali, entendeu? Então, é muito problemático. O próprio Spike Lee já falou sobre isso, já disse que se arrepende profundamente, que foi por imaturidade, né? E eu acho que talvez um dos grandes motivadores de ele fazer essa série, né? Foi também para rever isso, sabe? Sim. Foi uma oportunidade para ele fazer uma Nola que não passasse por isso, sabe? Porque é difícil, tá? Você tá acompanhando uma protagonista excelente, você tá acompanhando, assim, sabe? E gostando muito dela, e de repente acontece isso, assim. Nossa, sabe? E foi com ele que ela teve aquele momento mágico, né? Sim, lá também. do Technicolor, né? Então, realmente é uma cena que decepciona. Eu acredito que foi mesmo por imaturidade, porque a forma como a cena acontece, como ela é filmada, né? Parece que a intenção dele era uma coisa e acabou saindo de outro jeito. E depois tem aquele diálogo da Nola com o Jamie, né, que ela inclusive fala com ele, não foi suficiente você me humilhar, me estuprando daquele jeito. Ela fala com ele com todas as letras. Então, assim, não é nem como se não tivesse o entendimento de que aquilo era estupro. Tinha um entendimento. Né, uma coisa que foi forçada, né, ali naquele momento, e que você vê, inclusive na forma, no ângulo, né, que ele filma o ato, aquilo ali é de submissão mesmo. De submissão. Né? Então, assim, eu acho que ele quis demonstrar assim, um desvio de caráter desse personagem, mas pesou demais a mão. Né? Então, assim, exagerou e não precisava ter sido daquele jeito. Né? Eu acho que a intenção era mostrar essa coisa de que ele queria, né, assumir o controle da relação e forçar ela a ficar só com ele, mas acabou indo para um lado assim, que foi extremo e não precisava disso. E acho que é criminoso, criminoso, né? E totalmente equivocado mesmo. Né? Que bom que ele se arrependeu e se pronuncia sobre isso, não foge do assunto, né? Isso é muito importante. E fala sobre isso, né? E, enfim. Ele reconhece o erro, né? Reconhecer, né, o equívoco, o erro e sabe, inclusive mostra o quanto que ele tá atento também a coisas, né, que são importantes para nós mulheres, né? Porque não adianta falar de uma protagonista, achar que tá, né, nossa, que legal, tô colocando o protagonismo de uma mulher negra e no fim das contas ter uma cena dessa que acaba com a personagem, sabe? Então é muito bom que ele tenha reconhecido esse erro mesmo, porque, assim, é uma quebra completa. Eu me senti completamente quebrada, assim, porque era como se eu estivesse acompanhando algo muito legal e, de repente, aquilo foi jogado no chão, sabe? E aí tem, claro, a gente pode também pensar, né, da importância de ver como qualquer homem, né, daquele universo ali, por mais que tenha essa roupagem romântica, ou no caso dos outros, né, que tem o Mars, que é mais cômico, engraçadinho, aí tem o outro que é super narcisista e tal, qualquer um desses está sujeito a tomar uma atitude dessa, sabe? Então, assim, isso é bem forte. E aí, no fim das contas, como eu comentei também, né? Essa coisa de, logo depois disso, ela, né, desistir do que ela queria e tentar, né? Ah, não, vou ficar com você, então. Isso também foi bem ruim, assim. Foi uma escolha que parece que reforça que essa violência sexual de fato a dominou, assim, até a ponto dela mudar as suas escolhas, né? Então, sim, assim, é uma coisa bem ruim do filme.
Bom, a gente tem no personagem do Greer também um momento ali daquela cena do jantar, né? Não sei se é almoço ou se é jantar, mas ela reúne os três ali para poder conversar, né? E ter aquela interação. E aí você vê que esse cara também, ele, além de ser arrogante, ele acaba também sendo racista com os dois que também são negros como ele, né? Ele faz uns comentários ali que são racistas, né? Então, aos poucos o filme vai expondo, né, as diferenças de personalidade, de ideologia desses três homens, né? E também nas atitudes a gente vai entendendo para que lado cada um está pendendo, né? Eu acho sim que é um filme que tem um Spike Lee início de carreira, que comete seus erros, que também tem muitos acertos, né? A gente falou de vários aqui, mas que me chama a atenção também pela forte bagagem cultural que ele demonstra, né, possuir aqui, que é um intelectual, uma pessoa culta, né? Porque as várias referências que ele coloca ali são de uma pessoa que conhece muito do mundo das artes, né? Você vê que tem ali nessa personagem uma artista, né? Então você vê que tem referências ali às artes gráficas também, né? No trabalho dela e algumas colagens, né? Tem os grafites, né? Tem algumas referências ali nesses grafites a obras de arte. Na música, né? A gente tem aí o Bill Lee, né? O paizão do Spike Lee, fazendo essa trilha sonora que bebe muito, né, das referências do jazz e do blues. Temos também as referências da literatura e do próprio cinema, né? Então é um filme que é um cartão de visita daqueles, né? Por isso que a gente volta a dizer, é uma das grandes estreias de diretores, né, de todos os tempos. É um filme que, assim, chama muita atenção e, sabe, você vê que é um cara que já está pronto para poder seguir uma grande carreira já nesse primeiro longa-metragem. Muito bacana nesse sentido, porque inclusive tem referências ao hip hop, né? Sim. A cultura pop também. O próprio Mars é um b-boy, como se chamam essas pessoas, né? Os caras que dançam, os caras que tem todo esse estilo tal, do hip hop. Então é interessante como ele vai mostrando mesmo a riqueza cultural dali também, né? Do Brooklyn ali. E a riqueza cultural de pessoas negras, né? Então isso é muito importante, ainda mais pra época, gente, nos anos 80, sabe? Então eu acho muito bonito o filme, assim, porque ele também coloca personagens que, digamos assim, são estereótipos de, vamos pensar, uma possível comédia romântica, mas que são deslocamentos para personagens negros, sabe? Porque tem, né, esse cara, por exemplo, que é um narcisista, ele é um cara, né, de vida boa, assim, é um bom vivant, é um cara rico, sabe? Que transita por muitos lugares, que inclusive promete pra Nola, né, que isso é péssimo. Ele promete que pode evoluí-la, né? Tipo, que ele acha que ela pode sair de onde ela tá e se tornar melhor com ele. Não só isso, ele fala que o que ela é hoje é por causa dele. Então, assim, tem essa coisa de um lugar que não é um lugar da pobreza, sabe? Não é o lugar que as pessoas estavam acostumadas a ver a representação negra ali, sabe? O tempo todo colocado como, né, pobreza, marginalidade, criminalidade. Não, a gente tem personagens vivendo outros contextos, né?
O próprio B-Boy também, com toda a sua energia, muito cômico, né? Tem as referências de cinema que eles ficam, né, falando o tempo todo, as referências de música. Tem o personagem do Jamie também, que é super, né, estabilizado. Então tem essa riqueza para trazer novos olhares, novos lugares para as pessoas negras, assim, que é bem interessante. E aí, a intelectualidade também é importante para chamar atenção para pensamentos, né, que são de pessoas negras mesmo, assim, sabe? Essa coisa do... Igual, tem lá quando ela fala do Malcolm X, né? Então, assim, isso é muito massa. Ele vai amarrando uma coisa na outra, sabe? É de muita afirmação. Então, isso é muito bonito, assim. Apesar dos equívocos, das contradições, né? E, claro, era o primeiro filme do cara, né? Então, assim, não tinha também como ser um filme perfeito, né? E aí ele já consegue trazer todas essas riquezas, assim. Então, por isso é um filme muito interessante até para os dias de hoje, assim. Sim. E só para fechar aqui, você falou de comédia romântica. A gente está nesse momento aí de comédias românticas desconstruídas, né? Algumas aí lançadas neste ano de 2026. E, bom, aqui a gente já tem uma experiência, né, de desconstrução de narrativa de uma comédia romântica. Lembrar que é um gênero clássico, né? Clássico. Tem vários filmes aí de décadas e décadas anteriores, na Hollywood clássica, né? Quando surgiram as primeiras comédias românticas, aqui a gente tem um Spike Lee já também trabalhando esse gênero, mostrando aí outras possibilidades, né, de contar uma história, um romance que tem muito humor também. Muito, né? Muito humor. Então é bem legal perceber isso. Zoom. Kel Gomes, no quadro Zoom, a gente fala das nossas cenas favoritas, então eu quero saber primeiro de você, qual é a sua cena favorita de Ela Quer Tudo? Isso é sempre tão difícil, porque eu acho lindas as cenas, aquelas primeiras cenas que a gente comentou, do sexo, assim, eu achei muito bem filmada, sabe? A luz, esteticamente eu diria que é essa, assim, só pelas imagens. Mas eu gosto bastante de como uma cena resume o filme, assim, sintetiza o filme, que é a cena do jantar. Sim. Ela sintetiza o filme, sabe? Vira ali uma espécie de batalha, né? Revelada entre eles, porque até então a batalha era tipo, cada um no seu quadrado, digamos, né? Eles não estavam se encontrando. Ali eles se encontram, então a batalha fica, sabe, totalmente evidente para todos. Ela tá no domínio da situação, né? No centro do quadro, enquanto eles estão lá tentando chamar a atenção dela, cada um da pior forma possível. E ali o Spike ali num baita de um banco, né? Porque ele é baixinho. Ele é baixinho. Então a gente tem ali essa exposição completa do ego masculino, sabe? Também da fragilidade masculina, porque estão todos muito frágeis ali, porque estão disputando ela. E aí, da forma como eles vão tentando vencer um ao outro no diálogo, o diálogo com um humor afiadíssimo, então é muito divertido também para acompanhar. Ao mesmo tempo, eles vão percebendo que, assim, pera lá, a gente tá no mesmo barco, né? E aí, um começa a querer se juntar com o outro e meio que, né, tipo, não, a gente tem que se ajudar. E aí, vira um microcosmo ali de uma relação, sabe? É muito interessante. Então, sintetiza o filme e pra mim acho que a grande cena mesmo, assim, pra... Se eu fosse recomendar, assim, sabe? Um recorte, seria esse recorte. Sim. Porque ali o ego masculino tá super exposto.
E a gente vai percebendo como que, sabe, a coisa chega a ser cômica também por isso. Não só pelo humor afiado do próprio texto, mas por isso, sabe? Por quanto que esses caras começam a ficar até patéticos, assim. É verdade, estou com você, concordo. Essa para mim também é a minha cena favorita, né? O momento favorito aí do Ela Quer Tudo, embora sim, tem, né, no coração a sequência do Technicolor. Ah, porque sim, é bonito. tem a referência ali ao Mágico de Oz, né? Que ela Sim. bate o sapato, né? E aí ali, no preto e branco, a gente salta pro Technicolor, né? Na tela, no scope, né? E aí ali tem aquela cor linda, né? Daquele momento musical, quando o Jamie leva a Nola pro um momento ali no parque, né? Eles estão celebrando, né? É um presente de aniversário. Aniversário, é isso. Ele contrata esses dançarinos para fazer essa apresentação para ela. E assim, né? Na minha interpretação, é meio que um sonho dele, né? Essa coisa adocicada e colorida, né? De tentar ter essa mulher só para ele, né? Enfim. Porque se fosse ali a visão dela, não seriam só um casal dançando, seria uma moça com mais homens ali dançando com ela. Teria um corpo de baile. Exatamente. Mas é muito bonita, né? É bonitinha. E aí é isso, você estava vendo, de repente você estava vendo o filme de um diretor em início de carreira, fazendo ali aquela coisa, né, da novela vague, daquela coisa do preto e branco, documental, cinema verdade, essa coisa ali, né, bem indie mesmo, pequenininha, e aí expande para esse grande cinema, né? E aí o Spike ele mostra que ele sabe fazer isso também, e consegue, que, né, imagina. Exato. Muito legal, muito bacana essa sequência também, né? Então, acho que a gente pode aí ficar com as duas. Sim, né? Com certeza. Para mostrar aí que Ela Quer Tudo, né, tem esses momentos de cinema que são incríveis. E bom, antes de ir embora, temos algumas curiosidades sobre o que existe em torno de Ela Quer Tudo, porque, afinal de contas, temos a série baseada nesse longa de 86. Fora de quadro. Ela Quer Tudo, agora em 2017, né, essa série que foi encomendada e produzida pela Netflix, teve o lançamento da primeira temporada em 2017 e a segunda em 2019. A primeira tem 10 episódios e a segunda tem 9, todos com duração entre 31 e 38 minutos. No elenco temos como protagonista a atriz DeWanda Wise, de filmes como Alguém Especial, Paternidade, Vingança e Castigo e Jurassic World Domínio. O Mars, personagem do Spike Lee no filme, na série é vivido pelo Anthony Ramos, ator de descendência porto-riquenha, mas nascido em Nova York, cria do Brooklyn, assim como o Spike Lee. Ele é mais lembrado pelo musical Em um Bairro de Nova York. O Jamie é vivido pelo Lyric Bent, que trabalhou na franquia Jogos Mortais, e o Greer é interpretado pelo Cleo Anthony, da série Sex Life. A série também tem outras personagens do filme, além de outras criadas para a produção, que são recorrentes ou que participam de apenas alguns episódios. A série Ela Quer Tudo mantém a essência do filme, com o primeiro episódio servindo quase como um remake do longa, mas depois explora outros assuntos e se permite algumas experimentações narrativas. Esse primeiro episódio, né, que é o piloto, ele, inclusive, assim, me causa um certo incômodo, principalmente por a gente saber que é o próprio Spike Lee que está dirigindo. Mas parece que, assim, porque é para Netflix, né, como é um outro público, um outro formato e tudo, ele, como é que eu vou dizer? Ele simplifica
o que era tão rico, né? Então, para quem viu o filme, ver esse primeiro episódio, falou assim, gente, mas, né, ele tornou a coisa, assim, sabe, muito pasteurizada. Pasteurizada, né? exatamente. Eu acho que o filme ele tem uma riqueza de texturas, de propostas, né, de abordagens, né, que nesse primeiro episódio você já fica... Eu fiquei meio decepcionado, fiquei assim, desanimado até de continuar assistindo a série toda. Eu também, a gente viu, né? A gente viu os primeiros episódios. Viu os primeiros, né? assim, mas já com essa decepção. É. Porque pensa que com as tecnologias de hoje em dia e isso não ser incorporado, né? Então, assim, ficou uma coisa totalmente inofensiva, sabe? Então, todo aquele frescor do primeiro filme, essas texturas que o Renato falou, que são super ricas, interessantes e tal, que se perde, porque vira mais uma série com a estética das outras, assim. Exato. Então, assim, pela estética, você já, sabe, não pensa, ai, por que eu vou continuar vendo isso? Mas, assim, tem as atualizações, né? Deu pra perceber que a vida dela fora o que, né, rodeia os caras, tá sendo mais explorada. Ela tem amigas, né? E aí ela conversa, sai com essas amigas. O trabalho dela também é um assunto que o filme... É um assunto que a série trabalha mais. Então, assim... nesses aspectos, né, são ganhos. Mas, assim, se esteticamente ele já não traz muita, sabe, o que acrescentar, eu já não fiquei muito interessada. E o sabe? elenco também não me agrada, apesar de eu gostar muito da atriz que faz a Nola, né, a The Wonder Wise. Agora, o Anthony Ramos também, né, que faz o Mars. Agora, os outros dois eu não também gostei. Achei. E eu principalmente achei que, o Greer. Ficou uma coisa assim... Se no filme já era um cara chato, né, insuportável pela arrogância, aqui assim é pela afetação, né, que essa nova versão tem. É um cara que assim desses, como é que chama? Tinha um termo para a pessoa que tem o culto ao próprio corpo, né, a beleza, né, que fica naquela coisa assim toda de, né? O outro também tem, né? Mas enfim, eu acho que são as abordagens. A forma como se aborda agora, isso ficou assim... E até assim, a melhor cena do Greer no filme, que é a hora que ele tá se despindo para poder ter a relação sexual com a Nola, né? Que ele tira cada peça de roupa e dobra. Com muito cuidado. Com muito cuidado. E aquilo leva um tempo, né? Porque a gente acompanha assim, em tempo real, junto com a Nola, ela aguardando ali ele acabar para poder finalmente ir para a cama. Então ele se debruça em uma peça só. Ele tá em uma peça. E aquilo, ó, é todo um cuidado para fazer essa dobra, porque ele ama a roupa dele. E ele vai vestir essa roupa depois. Ele não pode sair amassado. Então, assim, você compreende por que ele tá fazendo isso, e é engraçado, né? Tem um humor ali muito legal. Ótimo. Agora, na série, isso ficou péssimo. Porque eu detestei essa cena. Porque eu não sei se é por causa da duração do episódio, né? Porque tinha que resolver mais um tempo mais curto e tudo, mas ele faz elipses nessa cena. E outra então, coisa, tipo, ele dobra as uma, peças né? mais rápido. Né, as reações da Nola olhando para aquilo, né? O timing não é o mesmo. Não é o mesmo. Então ele acabou estragando uma das grandes cenas do filme. Estragou. Não ficou legal. Não era uma peça só, né? Tinha isso também. Tipo, ele tirou uma, depois a outra. E aí... Então, assim, perdeu o charme. Sinto muito, Spike. Mas não funcionou. Então, assim... E aí tem esses detalhes, né? Que eu acho... Pra que também refazer
Sabe? E não sei, eu acho que ele poderia ter inventado um outro jeito de mostrar como que esse cara é metódico com as coisas dele. Não precisava ter diluído, refeito, sabe? Esses momentos do filme ao longo dos episódios, né? E não gastar tudo de uma vez, né? Mas enfim. De todo modo, é uma série legal, assim, né? A gente acabou que não viu os 20 episódios, né? Mas é uma série legal, mas o mais legal é que o filme também tá na Netflix, né? Acho que fez parte do acordo, né? Para ele fazer a série. Então, o filme tá disponível na Netflix com uma qualidade excelente, né? Então, isso é muito massa. Uma coisa legal da série são as músicas. Ele para poder mostrar qual música que tá tocando. Ele então, bota assim, a capa do álbum. Né? Ele bota a capa, Não sei se do álbum ou do single. Do álbum? Não sei. Enfim, mas ele mostra. Bota a capa. Né? Ele bota lá. E aí é como se fosse uma playlist, imagem. Sabe? Então, assim, se o filme, pra mim, me remeteu a uma espécie de jazz, assim, que ele tava, né, fazendo um filme jazz. Aqui ele tá fazendo um filme meio playlist, assim, discotecando, sabe? Ele tá discotecando. Então ele tá colocando cenas que tem a vibe das músicas e aí ele apresenta quais músicas são, porque é uma discotecagem ali. Então isso eu achei legal. E o nome dos episódios, os títulos, né, tem uma hashtag, né? Também tem, ele incorpora essa coisa aí das redes sociais também. Que também tem super a ver com né, é legal. A atual. É legal, não é tão boa quanto a série, não é tão boa quanto o filme, mas é bacana também para quem tiver interesse, fica curioso para ver, né? Acredito que tem, principalmente nesses momentos que não são do filme, né? Que aí ele faz uma outra criação, né? Aí fica mais legal. Eu gosto mais, inclusive, do segundo episódio do que do primeiro, Sim. Que o primeiro é mais baseado no filme, né? O segundo já é uma coisa mais totalmente nova, né? São cenas que não tem no filme, então isso é massa. Agora, sobre né, especificamente ali a relação deles, como que está sendo retratado, a gente precisaria ver mais, né? Para poder identificar assim, o que ele tem, o que ele atualizou-se em relação, né? Até as questões feministas e tal. Sim. Mas é isso, eu achei bem interessante, assim, essa coragem também de voltar, né, a uma obra que foi a primeira que ele apresentou para o mundo, assim, né, como longa, voltar num outro formato, tentar consertar algumas coisas, então isso eu achei um movimento interessante dele. Bom, você assistiu a série Ela Quer Tudo inteira? Então conta pra gente o que você achou, fala pra gente o que mais acontece, né? Compartilha aí com a gente suas impressões. Viu o filme também? Fala pra gente, deixa nos comentários o que você acha do Ela Quer Tudo. Vai ser sempre muito legal ter esse feedback e saber também o que vocês pensam aí sobre os filmes que a gente comenta aqui nos nossos podcasts. Bom, vamos encerrando esta edição especial do Em Foco. Esperamos que vocês tenham gostado. Esperamos que vocês continuem acompanhando os nossos podcasts, seja em áudio, seja em vídeo. E, mais uma vez, o convite. Venham para o Cineclube Cinematório, porque assim você apoia o nosso trabalho e a gente pode fazer mais podcasts nos próximos anos. Nos próximos 40 anos. Imagina, gente, com 80 e pensou? Gente, já pensou? É tempo, hein? Bom, vamos indo então, Kel. Beijo, gente, até a próxima. Obrigado pela audiência, pessoal. Um grande abraço, até mais, tchau. There's a girl that I once knew who often had a friend or two. She gave them time, love, wit, and rhyme sublime.
They would come from far away and often gather there all day to show their love and see which one would stay. But to her it mattered not, for loyalty was not her lot. Her answer was not for them to know. There she goes on her merry way, though she's only queen for a day.